Muita gente ainda hoje diz assim que as palavras de Cristo eram duras e que para entrar no céu é diante de muito, é mediante muito esforço, há muita luta, há muito pagar preço, né? É o que a gente sempre tem ouvido. Bom, se você for ver mesmo pela mensagem mesmo do Evangelho, da palavra, quando Cristo vem ensinando aquelas pessoas, ele vem falando ali e sempre vinha até Jesus, não para aprender, pelo contrário, eles vinham para questioná-lo, para pegá-lo em algum erro, para condená-lo. Então, quando aquelas pessoas vinham até Jesus, as palavras de Cristo, particularmente para mim, as palavras de Cristo são palavras de vida eterna, são muito, assim, eu não sei nem como explicar. As palavras de Cristo são maravilhosas. Você vê nos evangelhos, né? Em Mateus, Marcos, Lucas, João, aquelas palavras de Cristo trazia uma certa tranquilidade para o coração das pessoas. Então eu não sei porque tem muita gente que fala que as palavras de Cristo eram duras, né? Quando aqueles mestres da lei, os fariseus, os escribas, eles vinham ali até Cristo e os seus discípulos, eles não aceitavam a mensagem de Jesus. Jesus vinha com uma autoridade dele mesmo, dada pelo Pai. Então, quando eles pregavam aquelas palavras, ele falava aquelas palavras, aqueles que estavam enganando o povo, aqueles que condenava tanto o próximo, os outros, aquelas pessoas que eram afastadas, né, abandonadas visto como o restolho da sociedade, né, como os marginais, as prostitutas, os cobradores de impostos, eles, pelos fariseus, pelos mestres da lei, o sacerdote, aquelas pessoas eram um lixo. Então eles se negavam a ensinar, eles se negavam a estar juntos, eles não queriam que eles entrassem nas sinagogas onde eles ensinavam a palavra, né? Então, quando Cristo começou a bater de frente com esse povo aí, né, que se julgavam os santos, os bons, e então Cristo começou a bater neles, falando, né, com palavras. E aí que eles falaram, né, que as palavras de Cristo eram duras, eles não queriam mudar de vida. Quando Jesus falou lá que eles tinham que comer a sua própria carne, beber o seu sangue, comer a sua carne, era uma mensagem espiritual que Cristo estava trazendo ali. Então eles falaram, não, essa mensagem é muito dura, né? Pela lei de Moisés, a gente tem que pensar sempre nisso, pela lei de Moisés, que eles viveram tanto tempo até naquele momento, eles não podiam comer carne e beber sangue. Então, quando Jesus traz essa mensagem, era uma mensagem espiritual, mas eles não entenderam. Então o que eles falaram? Essa mensagem, essas palavras dele é muito dura. E muitos abandonaram Jesus, né? Não é porque a palavra de Jesus era dura, era o coração desse povo que era duro. O coração deles que era duro. Por isso que fala lá, né, o profeta diz, se eu não me engano, Isaías, fala que ele Deus tiraria o coração de pedra do homem e colocaria um coração de carne. Então o coração deles que era duro, não eram as palavras de Cristo, né? Então Jesus falou lá para eles, né? Muitos esforçam por entrar para o reino, né? Muitos se esforçam por entrar, porque eles tinham a lei.
Eles tinham que se esforçar, tinham que cumprir, tinha que ter aquela lei toda, eles tinham que obedecer. Todo ano eles tinham que fazer os sacrifícios lá da lei e tal. Então eles se esforçavam por entrar no reino. Aí Jesus pega e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. A porta é estreita. Por que que Jesus fala a porta é estreita? Porque Jesus, ele falando isso, ele já estava pensando lá na cruz, tudo aquilo que ele ia sofrer. Era um caminho muito estreito, a salvação era somente por Cristo. A porta era estreita. Então é isso que Jesus vem falando. Era estreito, ia ser difícil, dolorido, sofrido. Era o que ele ia passar naquela cruz. Então por isso que ele diz que a porta era estreita, né? O caminho largo conduz à perdição, né? Aqueles que estavam ali ouvindo, né, Cristo, os mestres da lei, os sacerdotes, os escribas, né, eles não queriam seguir aquele caminho de Cristo, seguir o que Cristo ensinava, eles queriam seguir da maneira deles, né, enganando o povo, se negando a ensinar. Então era um caminho largo, tranquilo, eles estavam bem, eles se diziam filhos de Abraão, eles se diziam santos porque obedeciam a lei de Moisés. Só que Jesus, ele trouxe ali, mostrando para todos eles, que aquilo ali já tinha passado, que ele veio não ele veio para morrer na cruz, ele veio para cumprir a lei, até Jesus morrer na cruz, né? Por isso que ele fala que ele não veio para tirar a lei, abrogar a lei. Ele veio para cumpri-la. Então, até esse momento, a lei estava em vigor, estava em validade. Hebreus, capítulo 1, né? Fala lá, no passado Deus falou através dos profetas, hoje fala através de Cristo. João fala que a lei e os profetas tiveram validade até o Messias. Então, quando Jesus falou essas palavras, eles ainda estavam embaixo da lei. Então é isso.